Bendecido. Abençoados com toda a bênção. Uma saudação a todos vocês que neste momento apaguem as televisões, o celular e dediquem exclusivamente a escutar o conselho da palavra do Senhor. Bem, eu pensei que este tema... Não pensei que este tema se estenderia tanto, mas este tema é Guardai-vos dos cães, parte 4. É que esses cães fazem tanto dano que o Espírito de graça em mim consegue manifestar inquietude de seguir expondo. Depois de tudo, isso foi o que Paulo disse, quando disse: não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, e ele aclarará o oculto das trevas. E isso é o que temos vindo fazendo, aclarando o oculto das trevas, porque este povo ao bom chamam mal e ao mal chamam bom. Você pensa que porque em sua comunidade há 20 igrejas isso é bom? Não, isso é mal. Por isso é que o Espírito de Deus em nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, e quando a pessoa chega a ser iluminada com o evangelho da incircuncisão, pode julgar todas estas coisas, porque eu vi um ônibus que dizia: bem-vindo à melhor escola, a escola dominical. Aí, onde destroem a mente das crianças, falando de Satanás, falando de que Deus está bravo com eles. E não expõe a verdadeira verdade, assim, que essas igrejas em cada esquina são veneno, veneno. Seja católica, seja protestante, pentecostal. Eu penso que em seu tempo, bom, agora mais que o dia se aproxima, isso vai desaparecer. A mentira será extirpada da terra, para que brilhe a verdade por todas as nações. Assim que a última vez estivemos falando, e quero trazer à sua memória, que estas igrejas, todas juntas, lembre-se que servem a outro Jesus, não ao Jesus verdadeiro, e eles são de outro espírito, por isso não nos entendem, porque são de outro espírito, eles veem tudo diferente, e também estão em outro evangelho. Portanto, são três coisas que tem que recordar: outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Assim que não tem verdade em suas congregações. Então, estivemos tocando brevemente sobre o aconselhamento pastoral, outra apostasia mais que se presta para tanta maldade às igrejas. Por exemplo, quem disse a um pastor destes que ele pode aconselhar a uma família? Veja, o melhor conselho, a palavra do Senhor é que dá. Esse é o Espírito. Seu nome será Deus Forte, Conselheiro, porque Ele é o que aconselha internamente. Porque quanto a mim, uma mulher, um homem, me mandam um correio de coisas pessoais, nós estamos claros que eu não posso me meter nesse terreno. Assim é como os cães abusam das mulherzinhas, como diz a palavra, se põem, querem pastorear, e quando elas dizem que o marido não se deita com elas há algum tempo, que não aconteceu nada, então eles começam a aconselhar e começa uma transparência, um envio de sinais, e finalmente, às vezes, aí é que vem a infidelidade e os problemas no lar. Veja, o melhor conselheiro é o Cauqueu das quartas-feiras. Ou se não, veja, o Espírito que está no teu espírito que está iluminado. E a quem peço conselho, então, se não me funcionou? Olha, veja a tua mãe. Fale com a tua mamãe. Não, é que ela não é iluminada. Bom, procure uma mulher de experiência nessa congregação, onde você congrega, digo, se é que você congrega. Aí há pessoas que o Espírito te põe: olha, compartilhe com fulana, de repente, e vai ver de você possa aliviar a sua situação. Mas isso de aconselhamento pastoral eu recebo que nenhum colaborador nosso caia nessa trampa. Isso é uma trampa. Isso de meter-se a falar com uma mulher, ou o homem com uma mulher, e que aconselha-me, e assim, que cuide-se disso, e sugire a ela que busque
na preciosa palavra que dá aconselhamento. Por isso, que a primeira carta aos Coríntios diz que o Espírito veio a nós e nos foi feito sabedoria, santificação, redenção, justificação. Então, se você tem todo o conselho com você, e você está completo e não te falta nada, digo que há etapas de mentiras da carne, situações que são passageiras. E tem que chamar assim, porque é passageiro, isso vai passar. Mas recebemos que tu não vais cair nesse espírito de aconselhamento pastoral. Então, a última advertência contra os lobos vorazes, que vamos encontrar na segunda carta a Tessalonicenses, quando o apóstolo fez uma advertência de que iriam escrever até cartas. Disse ele, mas com respeito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante, mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, todas as quartas-feiras e domingos, vos rogamos, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, lembre-se que esse é um outro espírito, nem por palavra. Pregações dessas que te arrepiam os pelos e não tem nada de verdade. Nem por carta, aí que está a chave, nem por carta como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor está perto. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, filho de perdição. Bom, porque já a apostasia estava, o filho do homem se manifestou, não achou fé na terra, o que achou foi a apostasia. E como se formou essa apostasia? Bom, aqui o apóstolo, por exemplo, o Novo Testamento se compõe de 14 cartas. O Novo Testamento do ressuscitado. O Novo Testamento do Evangelho da incircuncisão, que é de Romanos a Hebreus. Lembre-se que há 5 livros históricos, que são Mateus, Marcos, Lucas, João e os Atos. Essa é a história do que aconteceu com os apóstolos, do que aconteceu na igreja, e entrando Paulo, aí o livro termina e não tem nem despedida. O livro de Atos não tem despedida. Por quê? Paulo deixou o fundamento. Não se ensinou o fundamento. Todos o abandonaram, e então, nesta época que estamos, é onde o livro dos Atos tem seu término. A vida da verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo, a congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos. Aí é que nós nos aproximamos, tanto na nuvem como fisicamente aqui na terra. Agora, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, de João, de Judas e o Apocalipse são os 8 livros que restam, que são os que se usaram para levantar a apostasia mundialmente, que durou até a vinda deste servidor. Desde aí começou a trombeta a soar e temos saído da apostasia e temos saído de falsidade. Eu fiz um pequeno resumo para mostrar-te o que dizem estas cartas e o que diz Paulo. Por exemplo, se você lê a Tiago, capítulo 2, verso 24, você vai ver uma apostasia bem clara. Um ensino de Tiago, que diz que dizem que era irmão de Jesus de Nazaré, pastor judeu. Por isso você vê que aí diz, unjam com azeite, bom. Mas veja este ponto de apostasia. Capítulo 2, verso 24. Vede, pois, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E sim, o sistema, os cães usam estes livros para ensinar suas diferenças. Então, se aqui disse Tiago que você não é justificado somente pela fé, senão pelas obras também.
Mas quando você vai ao perito arquiteto, lá em Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, no verso 28, diz, concluímos, uma conclusão paulina, concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. Está me ouvindo, abençoado? Tiago diz que o homem não é justificado somente pela fé, senão pelas obras também. Mas o perito arquiteto, o apóstolo nosso aos gentios, nos diz, concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras. Sem as obras. Aí está o primeiro ponto de apostasia. Quer dizer que esse livro de Tiago é um lixo. Naturalmente, o deixamos incluído aí para ver os erros que ele tem. Mas Tiago, para mim, não é um livro com revelação. Não, revelação tem o apóstolo Paulo. Este é um livro de um homem com o entendimento embotado, cheio de legalismo, negando a verdade. Então, vamos a Pedro, que é o próximo apóstata. E o outro ponto de apostasia, a primeira de Pedro, 5:8. Veja como diz Pedro. 5:8 diz, sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, como leão rugente, anda ao redor, buscando a quem devorar. Diz que anda como o leão rugente. Houve um louco por aí escrever um livro que se chama O Diabo Anda Solto. Não, o que anda solto és tu, mas o diabo foi destruído. Então, aqui diz que anda como leão. E melhor, não é nenhum gato. Se vê a apostasia claramente escrita pelo apóstolo Pedro? Porque que diz o perito, o arquiteto nosso em Hebreus, capítulo 2, verso 14? Visto quanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui, em quem você vai crer? Em Pedro ou em Paulo? Então vamos fazer com uma epístola como essa. Eu a arrancaria e jogaria fora. Mas, bom, nós nos julgam de que temos um livrinho bem fininho, que a nossa Bíblia só tem 14 livros. Então você sabe que não é assim. É que nós dividimos, destraça corretamente a palavra de verdade. Quer dizer que você pode traçar incorretamente. Isso é o que aconteceu por 2000 anos. E agora viemos para corrigir todas essas apostasias. Por isso é que temos que seguir com os panfletinhos escritos, temos que seguir com o Calqueu Mundial, iluminando os olhos do entendimento das pessoas. Então, esta primeira carta de Pedro. Na segunda também tem outra manifestação aí, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a têm por tardia. Capítulo 3, verso 9. Diz: senão que é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos procedam ao arrependimento. Todos procedam a quê? Ao arrependimento. O que diz a verdade escrita pelo apóstolo Paulo? O perito arquiteto dos gentios, o que diz? Diz: rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Já a diferença, arrependimento, a reconciliação? Reconciliação, como já dissemos tantas vezes, significa que tu nunca perdestes essa relação com Deus, porque tu fostes conhecido antes da fundação do mundo, se rompeu a relação e Paulo diz, bom, volte, que já tiraram o pecado do meio, já destruíram o diabo, já se tirou o pecado, assim que não há mais nada que arrepender-se. Aqui o que tem que fazer é reconciliar-se. Diga comigo, reconciliação. Diga quem está ao teu lado, reconciliação. Esse é o chamado da verdade do Evangelho da Graça. Bom, vamos agora à primeira de João, que este é o próximo apóstolo, está João,
capítulo 1, verso 8 diz: se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dizemos que não temos pecado. Bom, o pecado sem a lei está morto. Mas como eles têm a lei em pé, porque para eles o pecado estava vivo. É legalista, crê em pecado. Porque ele está afetado por outro espírito, que é o espírito de Moisés, o espírito da lei. Então, para eles, tu tens que dizer: não, eu sou um pecador. Por isso é que diz: se dizemos que não temos pecado, o fazemos mentiroso. Não, eu digo que não tenho pecado, e eu faço a ele veraz. Faço a Deus verdadeiro, porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio morrer na cruz para tirar o pecado, para que tu não tenhas que dizer eu tenho pecado. Não, tu tens que dizer: eu tenho a perfeição que Cristo me presenteou. Eu sou um espírito justo, feito perfeito. O que me resta são as impurezas do corpo. Mas essa vem a transformação e me vai solucionar. Mas eu não sou nenhum pecador. Então, este João foi um apóstata tremendo. Então está primeira, segunda de João. Veja como diz sua segunda carta. Vamos pegar todas estas cartas e vamos aclarar o oculto das trevas. Segunda de João, no verso 9. Perdoe, verso 7 ao 11. Diz: porque muitos enganadores saíram pelo mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui está a chave. Diz: quem faz isto é o enganador e o anticristo. Quando ele diz enganador e anticristo, está se referindo a Paulo, porque você sabe que Paulo diz: daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a mesmo Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos assim. João, com outro espírito, com outro evangelho, com legalismo, com a lei, em sua mente, com o entendimento embotado, pois ele diz que os enganadores são os que dizem que Cristo não veio em carne. Pois ele vai vir, seguro que ele veio em carne, mas depois que morreu, já não conhecemos assim, porque ali não estava a verdade, porque ele não foi cristão. Cristo não foi cristão. Ele não praticou o cristianismo. Então, como você vai conhecer segundo a carne? Termina sendo um judeu, terminas em judaísmo. Por isso é que ele disse aqui, João disse, aquele que estiver com ele tem que andar como ele andou. Ele andou judeu. E se te pões a imitá-lo na carne, termina sendo judeu. Por isso é que os cães estão em falsidade, porque não conseguiram entender estas coisas. Então ele diz: vejam por vós mesmos para que não percais o fruto de vosso trabalho, senão que recebais galardão completo. Qualquer que se extraviar e não perseverar na doutrina de Cristo, ele se refere à lei, não tem a Deus. O que persevera na doutrina de Cristo, esse sim tem o Pai e o Filho. Aqui João os divide, ele põe o Pai e o Filho como duas pessoas. E depois o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Por isso te diz que o erro está nestes escritores. Por isso é que Paulo advertiu: não te deixes mover facilmente de vosso modo de pensar, como se fosse palavra nossa ou carta nossa, dando a entender que viriam por aí escritores. E este é um deles. Aqui há outro detalhezinho em sua terceira epístola, diz, no verso 7, diz: porque eles saíram por amor do nome dele, sem aceitar nada dos gentios. Ele não queria saber dos gentios. Em que disse: não aceitem nada desses cães. Tudo é dos judeus. Nós somos a verdadeira igreja. Assim que não aceite nada. Então ele vem e diz, verso 9: eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, ao qual gosta de ter o primeiro lugar entre eles, não nos recebe. Certamente Diótrefes era um discípulo de Paulo, e como iria receber? Botava ele da igreja para fora. Ele mesmo diz: não o recebo. Por esta causa, se eu fosse, recordaria as obras que fez
fuxicando com palavras malignas contra nós. E não contente com estas coisas, não recebe os irmãos, e aos que querem recebê-los, se os proíbe e os expulsa da igreja. Claro, eu diria o mesmo, eu os expulso, eu saco. Se eu não saco da boa, saco da má. Mas eu não quero um legalista metido na congregação, falando falsidade. Sem dúvida, Demétrio, que este era um judeu, diz, todos dão testemunho de Demétrio, e até mesmo a verdade. E também nós damos testemunho, e vós sabeis que nosso testemunho é verdadeiro. Mentira. Tudo isso é mentira apostólica da circuncisão. Bem, agora o próximo que vamos pegar, e já quase estamos terminando, é Judas, capítulo 4. Veja como diz no verso 4, no verso 4, porque é um só capítulo. Judas, antes de Apocalipse, diz: porque alguns homens entraram encobertamente, os que desde antes haviam sido destinados para esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano, e a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava se referindo aqui aos discípulos de Paulo e a Paulo, que diz que convertem em libertinagem a graça de nosso Senhor. Paulo fala bem claro da graça, diz a liberdade, como diz Paulo ali em Gálatas 5, a liberdade fomos chamados. E digo que não usemos a liberdade para dar ocasião à carne. Paulo disse claramente. Então, em Apocalipse, vou terminar, este já tocamos muitas vezes, que é o verso 1 do capítulo 1, diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem suceder em breve, e a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. A declarou enviando-a por meio de seu anjo. Veja que com Paulo não foi assim. Paulo disse a Jesus Cristo mesmo, subiu ao paraíso e me explicou tudo. E ele diz em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo adverte que se até mesmo um anjo do céu, porque já haviam sido destruídos os demais, diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, verso 8, mas se até mesmo nós, ou um anjo do céu, veja o que diz João, que um anjo do céu apareceu a ele, vos anunciar outro evangelho diferente do que anunciamos a vocês, seja anátema. Agora, Paulo diz, faço-vos saber, irmãos, verso 11 do capítulo 1 de Gálatas, diz, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. João te fala que um anjo apareceu a ele. Paulo fala, a mim Jesus Cristo me revelou. Em quem você vai confiar? Vai seguir confiando nessas cartas? Veja, Apocalipse eu o uso porque eu sou o único na Terra que tem autoridade para extirpar certos códigos que estão encerrados aí. Mas isso é um livro que não é inspirado. Antes é um livro mal interpretado. Antes é um livro de confusão. Por isso é que João diz, ouvi e não entendi. Que vai entender? Com essa mente religiosa que ele tinha, não ia entender nada. Mas nós terminamos com esta série dos cães. Os cães evangélicos, os cães pentecostais, os cães católicos, os carismáticos. Quantos cães há soltos em teu país? Os canis municipais que há em teu país são gente indesejável. E Paulo disse que são fazedores de maldade. Cuida-te deles. Não confie neles que são fazedores de maldade. Eu declaro por este meio que todos os grupos chamados cristãos são fazedores de maldade. São mentirosos, andam em ciência falsa, em amor fingido e não honram o sangue de Jesus Cristo. Antes pisoteiam o sangue de Cristo cada vez que se reúnem em seus serviços. Não há verdade neles. Recebo que logo vem a transformação e os destapa de uma vez e para sempre. E reina a verdade absoluta do fundamento que nos deixou o apóstolo Paulo.
abençoados com toda a bênção e será até uma próxima ocasião. Até logo, os amo muito.